Bom, então vamos lá aí para mais uma parte, né, de conhecimentos gerais para o CNU. Então, o vídeo anterior ele ficou bem longo, ele ficou aí com 1 hora que a gente regrediu bastante conceito. E assim, eu estou mostrando para vocês como é que eu faço em Natura, né, assim, pegando o conteúdo e destrinchando em pesquisa. Aí você pode usar a inteligência artificial ou pode usar outros meios de pesquisa. Mas como a gente está muito em cima já da prova, eu optei por usar a inteligência artificial. Então, assim, foi muito conceito. Depois eu estive assistindo o vídeo, eu dou muita volta, eu vou muito lá e volto aqui. Eu vou tentar puxar uma linhazinha um pouquinho mais reta, até para poder facilitar, né? Porque senão o vídeo fica chato, realmente. Essa primeira parte ficou chata, eu mesmo fico desanimado em assistir, mas eu tive que assistir porque eu queria ver ali alguns conceitos que ficaram faltando, algumas coisas assim. Então, vamos lá. O método vai ser o mesmo, tá? O mesmo método que eu usei lá no primeiro. A gente vai pegar aqui aquela situação que a gente botou lá no bloco de notas. A gente, no primeiro vídeo, a gente matou essa parte da formação histórica, até viu bastante conceito, até além do que provavelmente vai ser cobrado na prova. E assim, agora vamos dar uma olhada nessa segunda parte do conceito, que é sobre a Constituição. É, A gente viu que a formação histórica do Estado de Direito democrático de direito, a gente seguiu ali algumas evoluções e eu vou puxar até fazer o seguinte, eu vou puxar um resumo aqui no Gemini, só para a gente ter uma noção resumida da situação. Vou botar aqui, ó. Eu tenho aqui as conversas vão ficando gravadas aqui. Então eu vou vir direto aqui, ó, no Estado Democrático de Direito, que ficou gravado da minha última pesquisa. Então, ele aqui lembra que eu fiz ali o apanhado geral, né, com todos os conceitos ali da primeira parte. A gente não chegou a ler tudo porque a gente abriu esse conceito da formação histórica. Agora vamos fazer um resumo e eu queria trazer aqui como próximo tópico. Ele fala sobre a Constituição de 1998, 1988, caraca, não sei porque que eu cismo esse 98, né? Deve ser por causa do Windows 98 que não sai da minha cabeça, mas vamos lá. A Constituição Federal de 1988 é o próximo tópico aqui do nosso estudo. Entretanto, eu queria falar com vocês o seguinte: antes dessa Constituição de 88, a gente teve um em 1994. Eu tenho essa pesquisa já feita aqui, eu não vou ficar puxando da memória. Deixa eu alternar aqui para o Chrome. Não tem, então vamos chamar aqui o GPT e vamos botar aqui Constituições Brasileiras. Só para a gente fazer um overview, e agora vai ser bem overview mesmo. Bom, a primeira foi em 1824. Isso aí acho que todo mundo gravou aí de alguma forma em algum momento que estudou sobre isso. E assim, a formação histórica do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é um conceito fundamental que amálgama os princípios do Estado de Direito, a submissão de todos às leis. Então, a palavra-chave para Estado Democrático de Direito é a submissão de todos à lei. Essa é a palavra-chave ou frase-chave que você queira. E no nosso caso, ele é Estado de Direito, mas é o Estado democrático. Então, democracia, que significa soberania popular e participação cidadã. Como a gente já viu no vídeo anterior, não vou entrar muito nesse detalhe, direta ou indireta. Direta, através de plebiscito e entre outras coisas, participação ativa na determinação das políticas públicas, como a gente já viu no vídeo anterior. E indireta através da eleição, né, que a gente escolhe lá os nossos representantes e eles vão tocar os nossos interesses.
Aí entra aquela questão de representatividade, coisa e tal. Inicialmente, o Estado liberal de direito buscou limitar o poder absolutista. Então, o primeiro passo da evolução do Estado democrático de direito era limitar o poder absolutista do rei e garantir liberdades individuais e propriedade privada. Contudo, as desigualdades sociais geradas pelo capitalismo levaram ao surgimento do Estado Social de Direito. Aí aqui agora eu sou, além de ser liberal, eu deixar você fazer o que você quiser, não, agora eu incluo o direito social como obrigação do Estado. Ele se caracteriza, né, o Estado Democrático de Direito se caracteriza pela garantia de direitos fundamentais, a divisão de poderes, aí aqui diga-se legislador, executivo e judiciário. Soberania popular exercida por meio de voto, a participação política e o controle da constitucionalidade através do poder de um poder exerce sobre o outro, o controle da constitucionalidade. Entretanto, é função precípua do poder judiciário, embora os outros poderes também façam controle de constitucionalidade dos demais entes. Bom, quando a gente chega na Constituição Federal de 1988, eu preciso lembrar para vocês que a República no Brasil ela foi fundada em 1889, salvo engano. Assim, eu tinha uma Constituição de 24 antes da Constituição da República. Então, eu quero dizer que eu tinha um dos primeiros monarca com Constituição escrita, porque era costume na época do monarca não ter Constituição escrita. Esses são aí os dados que a gente já viu no vídeo anterior. Então, assim, o que vai acontecendo? Eu tenho a primeira Constituição já quando Brasil República, a República foi programada em 1889. 3 anos depois, 1891, a gente teve a primeira Constituição, já com o Brasil sendo uma república. E, assim, é claro, não vou entrar em características de cada Constituição, mas cada Constituição ela vinha buscando lá, de acordo com aquele quadro evolutivo do Estado Democrático de Direito, que a gente viu a evolução no vídeo anterior. Cada Constituição vai colocando um pouquinho a mais no caminho um passo a mais no caminho do Estado Democrático de Direito. Um já começa a falar assim, não, o povo tem mais liberdade, mais direito, então assim, começa liberal. Então, liberal significa que eu deixo cada um se virar com o seu direito. Quando eu venho com o Estado social, eu já venho com a ideia de garantir os direitos sociais, né? Já muda a história do liberal, que é o que lhe permite você ter seus direitos e que se dane, você se vira. Quando eu já venho para o Estado social, o Estado já tem uma certa obrigação, uma certa participação na questão de garantir os direitos sociais. E quando a gente chega no Estado democrático de direito, a gente, além de o Estado ser obrigado a garantir lá a todos os direitos sociais, também ele é obrigado a seguir as leis, ele não pode mais deixar as leis de lado e fazer o que quer, e em contrapartida, o povo, né, o cidadão, ele ganha o direito a participar na elaboração das suas políticas públicas, por meio direto ou de representatividade, aí é uma outra questão. Então a Constituição Federal, ela depois de passar por esses aspectos todos aqui, que se você botar aqui você vai ver, todas as constituições elas tiveram um aspecto que foi acrescentado
rumo ao Estado Democrático de Direito. Mas a Constituição Federal de 88, ela consolida isso tudo. Ela traz uma Constituição que é dita como cidadã, Constituição cidadã. Deixa eu fechar isso aqui que a gente não vai ver isso aqui agora não, que senão a gente vai se enrolar muito, não quero perder muito tempo nesse vídeo. Inicialmente, o Estado Liberal de Direito buscou limitar o poder absolutista. O Estado Social de Direito no século XX, que incorporou a preocupação com a justiça social e garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais. A síntese desses dois modelos, somada à experiência das grandes guerras e dos regimes totalitários, culminou na concepção do Estado Democrático de Direito. Ele se caracteriza pela garantia de direitos fundamentais, a divisão de poderes e a soberania popular, exercida por meio de voto, participação política e o controle da constitucionalidade direta das leis. Então, é isso. A gente pega aqui e finaliza aquelas questões todinhas de Estado democrático. É importante a gente gravar esses caras daqui, né, porque são as características principais do Estado de Direito e isso provavelmente é cobrado em prova. A Constituição Federal de 88, ela vai tratar dos direitos fundamentais, sociais e políticos, consolidação da democracia, representação política e participação cidadã. Tudo aquilo que a gente já falou umas 500 vezes aqui entre o último vídeo e esse vídeo aqui, para gravar mesmo, né? Constituição Federal de 1988, conhecida como Cidadã, representa um marco na consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Elaborada após 21 anos de ditadura militar, ela estabeleceu um novo pacto social com o objetivo de reconstruir a democracia e garantir os direitos da população. Seu texto é pródigo em direitos fundamentais, divididos em individuais e coletivos. Então a gente tem o artigo 6, ele apareceu ali, ó. Artigo 6, artigo 5 é os individuais e coletivos, né? Os sociais do 6 ao 11, os políticos do 14 ao 17 e de nacionalidade. Os direitos sociais em busca particular. Aqui apareceu essa palavra aqui, nacionalidade. É importante ressaltar que a nacionalidade brasileira, ela é algo tácito. Então, se a gente vê alguma questão falando sobre nacionalidade, a gente tem que lembrar que ela é tácita. Ela tem lá na Constituição a forma em que se adquire a nacionalidade, e elas são tácitas. É residir há tanto tempo no Brasil, ser descendente de países da língua portuguesa, entre outras, que eu não decorei tudo, mas assim, qualquer coisa que tenha decurso de prazo, você não faz um processo formal para se naturalizar brasileiro. Residiu no Brasil há tanto tempo, ganha-se a nacionalidade. É descendente de país que fala a língua portuguesa, ganha nacionalidade desde que residente no país. É claro, tem as regrinhas lá. Depois a gente pode ver isso com mais calma. Mas assim, os direitos sociais, em particular, buscam reduzir a desigualdade e promover o bem-estar, abrangendo áreas como saúde, educação, moradia e previdência social. Isso aqui é importante gravar. Saúde, educação, moradia e previdência social são os tais dos direitos sociais. Os direitos políticos asseguram a participação do cidadão na vida pública, seja elegendo representantes, seja por meio de plebiscito, referendo e iniciativas populares. Existe no Brasil essas formas de participação. A gente conhece muito a participação através do voto, que a gente vai lá e escolhe nossos representantes. Mas no Brasil a gente tem os plebiscitos, referendos e iniciativa popular. O plebiscito é alguma coisa antes. O governo quer implementar alguma coisa, ele pergunta antes ao povo. Esse pré aqui, né, é um plé, mas não é pré, mas é um pré. É o que vem antes. A gente pergunta antes: vocês gostariam
de que isso fosse feito? Aí o povo vai lá e diz sim, gostaríamos, ou não, isso aí pra gente não pede nem cheira. Referendo é quando eu faço alguma coisa e eu quero saber a opinião pública. No Brasil essas ferramentas são muito pouco usadas, ou se não, nem usadas, né? O referendo é quando você fez alguma coisa e agora você quer saber como é que o que, que o povo acha daquela ação que você tomou lá atrás. Aí você faz o referendo. Iniciativas populares é aquela lei que o pessoal gosta de fazer os chamados aí, né? Lei de iniciativa popular. Só que assim, gente, é, vocês podem conseguir lá a regra, né? A regra para conseguir para se conseguir um projeto de lei de iniciativa popular, você tem lá o rito, que não é fácil de seguir, principalmente nas esferas federais, porque você tem que ter uma certa abrangência, né, das assinaturas. Hoje em dia até fica uma coisa mais fácil porque você tem aí a internet que lhe ajuda muito, né, com essa situação, mas ainda assim tem umas regras lá que são meias ruinzinhas de serem seguidas para poder estabelecer uma lei de iniciativa popular. Mas não é impossível. Só que assim, você coloca o projeto lá, mete as assinaturas necessárias, segue todas as regras, consegue jogar lá. Gente, não acredite que se você fizer alguma coisa que os deputados, que os governantes, né, que os eleitos lá em cima, majoritários não, que majoritário estaria falando de presidente, governadores e prefeitos, não. Eu digo assim, majoritário na questão de ser maiores que o popular. Tá? Então é majoritário da eleição majoritária, mas sim por ser acima do popular. Tu acha que se eu chegar lá e falar assim, através de uma lei, iniciativa, eu vou dar um caso aqui bem chato, né? Se a gente, através de uma lei de iniciativa popular, a gente conseguir seguir a regra todinha e dizer assim, a partir de agora, essa lei determina que as vantagens percebidas pelos deputados federais vai cair pela metade. Ó, cair pela metade, não estou dizendo extinguir, cair pela metade. O cara vai botar tanto se, tanto porém na tua lei, porque ele pode fazer isso, a lei ela não vai chegar, ela vai chegar ao projeto de lei. E esse projeto de lei vai ter que ser referendado pelo Congresso Nacional e você cortando justamente a regalia do Congresso Nacional. Tu acha que vai passar na íntegra? Não, os caras vão botar tanto cis, porque, entretanto, porém, todavia, todos os que os direitos permitirem, para permanecer do mesmo jeito. Então, assim, entre outras, funciona e não funciona, né? Então, assim, eles são subutilizados, mas a gente tem essas ferramentas. A Constituição não apenas restaurou a democracia representativa, mas também incentivou a participação cidadã por meio de conselhos, audiências públicas e outros mecanismos que permitem à sociedade influenciar as decisões estatais. Tá? Influenciar. Bom, essa abordagem visa fortalecer o accountability e a legitimidade do poder público. Então é isso, essa parte de participação cidadã, ela tem aí uma subutilização no Brasil, isso aí é notório, não estou inventando. Se você se lembrar de quando é que você participou do último referendo, talvez você vai lembrar da década de 90, lá se eu não me engano 93, que foi o referendo lá teve uma questão lá para poder verificar se a Constituição de 88 estava valendo, estava realmente atendendo o que o povo queria. Depois disso, eu não lembro de ter participado de um outro referendo qualquer. Plebiscito, também não lembro. Então, assim, leis de iniciativa popular é isso que eu acabei de explanar. Então, é subutilizado. E a gente acaba que a gente gosta, né? Porque a gente todo ano vota nos mesmos candidatos. Não, aqui já virou política, não vou sair fora disso aí. Vamos lá. Vamos lá, 1.3. Relações entre os poderes executivos e legislativos e os desafios da governabilidade. É o 1.3 lá do nosso do
do nosso edital. As relações entre o Poder Executivo, presidente, governadores e prefeito, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais, aí aqui cada um seu correlato, né? No caso aqui, federal. O federal é dividido em duas casas, o Congresso Nacional é a união da Casa dos Senadores com a Casa dos Deputados. A gente une, a gente tem um Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa, que aí no caso aí o Alerj, no Rio de Janeiro, para quem conhece, e as câmaras municipais, que cada município tem lá os seus vereadores. São cruciais para a governabilidade em um sistema democrático. No Brasil, adotamos o sistema presidencialismo, o qual o presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. As duas funções ficam na mesma pessoa, existem tipo parlamento que é separado, são duas pessoas diferentes. Mas a gente vai segurar por aqui. Essa configuração aliada à fragmentação partidária do legislativo cria desafios para a governabilidade. Esses desafios é aquela questão, não sei se você já acompanhou em alguma reportagem aí, que o governo quer implementar uma determinada lei, mas ele não consegue maioria no Congresso Nacional, nas casas correlatas aí de cada ente político. Ele não consegue formar maioria, aquela ideia dele é jogada no lixo simplesmente. Porque ele não consegue formar maioria, às vezes ele não consegue nem fazer com que as casas de cada ente, o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e câmaras municipais, às vezes não consegue nem fazer com que eles vejam aquele projeto que ele tem interesse. Então, essa questão seria um desafio, que aí o desafio está lá também no nosso conhecimentos gerais. Então, um dos desafios é justamente essa problemática que a pluralidade partidária traz à governança. Mas, por outro lado, se eu tiver um governo muito autoritário, um presidente que queira fazer um monte de besteira, e eu não tiver o legislativo não formando maioria para as besteiras que ele quer fazer, eu tenho aí um contrapeso. Essa é a ideia, é ter sempre um sistema de contrapesos. O poder judicial, se eu tenho, se o presidente ele tem a maioria já garantida para qualquer besteira que ele quiser fazer, qualquer coisa, seja boa ou besteira, tá? Qualquer coisa que ele queira fazer, ele consiga aprovar facilmente no poder legislativo, vira meio que uma ditadura, deixa de ser um pouquinho de democracia, né? Fica uma democracia ditatorial, porque o cara passa tudo que ele quer, eu não tenho contrapeso, aí fica só o judiciário fazendo só o controle de constitucionalidade de fora, porque o judiciário ele é formado pelos seus ministros, eles deveriam ser apartidários, eles não deveriam tomar partido político, eles não deveriam seguir uma ideologia política, mas sim controlar ali a constitucionalidade de cada ato, seja do poder executivo, seja do poder legislativo, deveria ser totalmente parcial. Então assim eu tenho um sistema de contrapesos e alguns desafios de governabilidade que ele traz aqui. É justamente essa fragmentação partidária dentro do legislativo que cria esse primeiro desafio. O executivo depende do apoio do legislativo para aprovar leis, orçamentos e reformas. A construção de maioria parlamentar muitas vezes envolve negociações complexas. Aí aqui é onde entra aí a maior parte do toma lá da cá, que a gente vê no dia a dia aí do Congresso Nacional. Eu aprovo um projeto seu aí, mas tu tem que aprovar 10 mil aí. Me dá a emenda secreta, né, orçamento secreto. Me dá uns orçamentos secretos aí para eu fazer o que eu quiser sem dar conta para ninguém, que eu aprovo aí alguma coisa sua. E às vezes libera-se dinheiro da emenda secreta, que a gente não sabe para onde vai o dinheiro. Isso no meu ver, né, claro, mas
o poder judicial do Brasil não decretou dessa forma, mas no meu ponto de vista é uma inconstitucionalidade por ferir sim os direitos sociais, porque eu tenho verbas saindo do meu bolso que montam lá o montante inteiro, né, que eu pago meus impostos, monto o montante do governo e o cara simplesmente pega esse dinheiro, some com esse dinheiro, a gente não sabe para onde foi, o que foi feito. Bom, eu acho que para mim é uma covardia, mas infelizmente no Brasil isso é normal. Os desafios de governabilidade incluem a necessidade de conciliar interesses diversos, evitar a paralisia decisória, lidar com crises políticas e econômicas e garantir a implementação efetiva das políticas públicas. Olha só, no final é tudo isso aqui, ó, política pública. Toda vez que eu falar de direito, do Estado Democrático de Direito, é, ele vai ser tão bom para a população quanto são suas políticas públicas. Por isso que lá no vídeo anterior eu falei que as políticas públicas elas acabam aparecendo no momento da campanha eleitoral. Porque o cara prepara ali todo o marketing dele, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquele outro também, eu vou pintar os gatos todos de pardo para de noite não ter confusão, isso, aquilo outro. E ele tem que colocar isso num documento de campanha dele, registrar no eleitoral, e dali depois, quando ele é eleito, caso eleito, ele pegar esse plano, nessa campanha política dele, e transformar no PPA. A gente viu isso aqui no vídeo anterior, só mesmo a título de revisão. Do PPA vai para o LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e da Lei de Diretriz Orçamentária vai para o LOA, que é onde efetivamente vai receber a grana lá, vai ser taxado uma grana para ele poder ser executado a cabo, e mesmo assim não tem garantias de que aquela política pública será implementada, porque no Brasil o orçamento é em caráter autorizativo e não obrigatório. Tentaram até passar aí alguma coisa de obrigatoriedade, aí tirando aquilo que é obrigatório pela Constituição, algumas verbas são obrigatórias de ser implementadas a cada ano, pela Constituição. Esses nossos governadores não tem como fugir, mas tem como fazer uma 9 horas ali, né? Mas deixa para lá. Judiciação de políticas públicas. Isso aqui até no vídeo anterior teve uma questão lá que a gente foi fazer uma análise, fez uma análise errada e levamos a considerar a questão alternativa. A alternativa, na verdade, era a escolha entre certo e errado. A gente disse que era errado quando o gabarito trazia que era certo. Então, a judiciação de políticas públicas. A judicialização de políticas públicas refere-se à crescente intervenção do Poder Judiciário na formulação e execução de políticas que tradicionalmente, olha, o meu entendimento não estava tão errado assim lá. Volta lá no vídeo lá e vê que eu falei exatamente isso aqui. Ó. É uma atribuição do Executivo e do Legislativo. O Poder Judiciário não deveria se meter em execução de políticas públicas, mas a gente está vendo aqui que tem uma crescente intervenção do Executivo e do Legislativo, né, que seria uma obrigação deles, mas o Judiciário está se metendo. É uma crescente intervenção. Isso ocorre quando os cidadãos ou grupos sociais buscam na justiça a garantia de direitos que foram efetivados pelo Estado. Então aqui agora a gente começa a entender o porquê que nós erramos lá. Porque quando eu tenho um direito fundamental, aí entra até aquela partezinha que eu falei de aplicabilidade direta das questões de direitos individuais e coletivos. Então, assim, se eu acho que um direito social meu ou de um grupo que eu represento está sendo ferido, eu vou lá e protocolo uma petição no judiciário. Aí o judiciário acaba tendo que intervir porque ele foi interpelado e ele precisa agora falar alguma coisa. Então ele acaba sendo parte
parte decidinte, não decisor, fica melhor, né? Na questão de políticas públicas, ou quando há conflito de interpretação sobre a aplicação das leis. É meio que chamado para a conversa, né? O judiciário ele é chamado para a conversa através aí dos públicos representantes, dos representantes de cada público. Então ele é chamado, o poder judicial é chamado. Então ele tem que atuar. Isso aqui é uma outra questão, né? O judiciário ele só atua quando ele é chamado na brincadeira. Se ele não for chamado na brincadeira, ele pode atuar? Pode. Mas geralmente ele só atua quando é instigado, né, a atuar. Por exemplo, vamos pensar aqui numa partida de futebol. Você tem um juiz. O juiz joga bola? Não, ele está ali só atrapalhando os outros. Em muitos casos, atrapalha mesmo. Então, assim, mas ele não pode sair dali, porque num caso qualquer que ele for demandado, ele tem que intervir. É mais ou menos assim que funciona no Estado Democrático de Direito. O juiz fica lá quietão, sem fazer nada. Isso aí não de forma pejorativa, tá? Ele fica esperando ser catucado, demandado. Então você chega lá, demanda, aí o juiz tem que agir. Isso é padrão, tá? Não estou falando mal que o juiz não faça nada, não. Pelo contrário, eles têm uma demanda muito grande porque o Brasil, como tem muita questão de direitos individuais e coletivos que acabam chegando em um ponto que conflita demais, então o nosso judiciário acaba ficando sobrecarregado. Isso é inclusive um outro desafio, que é a sobrecarga do legislativo, do judiciário. Porque como a gente tem muitas questões que geram demandas jurídicas, a gente acaba tendo ali uma movimentação necessária maior pelo judiciário. E acaba aqui onde a gente errou naquela questão, porque é uma questão crescente de cada vez mais pessoas correndo atrás dos seus direitos e cada vez mais enforcando lá o judiciário, que agora tem cada vez mais processos para se meter. Se meter num bom sentido, tá, gente? É que ele é obrigado mesmo, ele é chamado para conversa e tem que dar a opinião dele. Mais do que opinião, ele tem que dar o veredito. Então, capacidades estatais e democracia. Capacidades estatais referem-se à habilidade do Estado em planejar, implementar e fazer cumprir políticas públicas de forma eficaz. Lembra lá, a gente vai ver mais à frente a questão do ciclo da política pública. A gente vai ver isso mais à frente. Mas, assim, ele planeja, implementa, ou seja, ele estabelece a política pública, implementa. Quando ele implementa essa política pública, o que ele tem que fazer? Ele tem que analisar se isso está tendo uma certa efetividade sobre aquele problema que essa política pública era destinada a tratar. Então é onde nascem as metas e os indicadores, para a gente poder analisar se a política pública está sendo eficaz. Então ele tem que garantir que a política pública seja aplicada de forma eficaz. Elas envolvem a capacidade burocrática. Então, assim, a burocracia é uma coisa boa, não adianta tu querer falar para mim que o país dá para reduzir a burocratização, não dá, porque é necessário. Primeiro, eu tenho que documentar tudo que o Estado faz, para que seja em algum momento verificado por um outro poder. Então, assim, tudo que o executivo faz tem que ser documentado para que amanhã ou depois o judiciário queira rever algum ato do governo, né, os atos administrativos emitidos pelo Poder Executivo, tem que estar tudo documentado e ele pode ver a hora que ele quiser se foi realmente atendeu à lei, porque o Estado também fica embaixo da lei no Estado democrático de direito. Bom, a capacidade fiscal,
Aí aqui entra a arrecadação e gestão de recursos. A gente vai ver depois lá na questão orçamentária. A capacidade regulatória, que é a capacidade de criar as normas, elaboração e aplicação de normas. E a capacidade coercitiva, que aí é o poder de polícia garantido ao Estado, monopólio legítimo da força, ou seja, só o Estado pode exercer poder coercitivo sobre a população. Tá, só. Era para ser só. Mas a gente existe aí os poderes paralelos que o fazem também, mas não vem o caso. A relação entre capacidades estatais e democracia é bidirecional, ou seja, as capacidades estatais e a democracia é bidirecional. Por um lado, um Estado com fortes capacidades essencial para a efetivação dos direitos e garantias democráticas. Aqui a gente está falando dos direitos e garantias democráticos. Sem elas, políticas públicas podem não ser implementadas, a justiça pode ser morosa e a segurança jurídica fragilizada. A gente acabou de falar sobre isso. Por outro lado, a democracia, com seus mecanismos de controle social, transparência e accountability. Em inglês, eu sou horrível em inglês, gente, meu Deus do céu. Pode fortalecer as capacidades estatais, tornando a administração pública mais eficiente e menos suscetível à corrupção. Mais eficiência e menos suscetível à corrupção e ao patrimonialismo. Aqui é um outro desafio na questão de implementação do direito democrático de direito, que é a corrupção e a falta de eficiência da administração pública. Mais uma vez eu vou falar aqui. A falta de eficiência da administração pública não quer dizer, como muitos aí trazem, e a gente devia começar a desconfiar de quando a elite fala que uma coisa é boa e assim, essa coisa boa nunca chega no pobre. Então, a gente tem que pensar duas vezes. Se a administração pública é eficiente, não significa que eu tenho que sair privatizando tudo, tá? Porque existe uma regra de Estado que o Estado tem que garantir a prestação de serviço público. Isso faz parte do bojo do Estado Democrático de Direito. Então não se fala em Estado Democrático de Direito sem máquina pública adequada para atendimento dos serviços públicos. Se a administração pública não é eficiente para atender a demanda popular, a gente tem que torná-la eficiente e não acabar com ela. É mais ou menos aqui, eu gosto de dar um exemplo. Tem uns caras aí que dá exemplo da vaca, da baleia. Eu dou da vaca e do carrapato. Você tem uma vaca leiteira que dá leite pra caramba, que você trata ela super bem e do nada aparece um carrapato nela. O carrapato vai trazer sofrimento ao bicho, pode trazer doenças, pode trazer vários problemas aí decorrente dele estar ali na presença do animal. E inclusive pode trazê-lo a óbito aí, como a gente sabe que algumas doenças de carrapato matam os animais, os hospedeiros, né? Então assim, a minha vaca é uma maravilha, mas ela deu um carrapato, eu vou sacrificar a vaca só porque ela deu carrapato? Tiro o carrapato. Então, a ineficiência da administração pública, que é uma vaca leiteira, e uma baita de uma vaca leiteira, porque ela atende toda a população, né? A administração pública ela tem que atender toda a administração, mas deu um carrapato nela, que é a falta de eficiência, a corrupção. E agora eu acabo com a administração pública? Não, tem que acabar com a falta de eficiência e com a corrupção. E manter sim a máquina pública funcionando, porque dentro do Estado Democrático de Direito é necessário sim uma máquina pública eficiente, ali não corruptível, tá? Para poder garantir os direitos sociais, os direitos individuais, coletivos e sociais.
Existem sim formas de fazer, por exemplo, justiça. A justiça poderia ser privada até um certo ponto, sim, como é em outros países. Eu não vou citar aqui nomes. Mas se eu já tenho problemas com a corrupção, aonde eu tenho um maior controle, como eu vou ter um maior controle quando eu deixar que qualquer um exerça o direito de dar vereditos em causas jurídicas? Então, eu ainda penso aqui duas vezes antes de pensar numa privatização do judiciário. Pelo menos no Brasil atual, não. Primeiro a gente teria que nascer um sentimento forte de patriotismo nas pessoas, para depois pensar em até pegar algumas partes hoje no Brasil públicas e transformá-las em privadas. Mas primeiro eu teria que trabalhar a questão do próprio patriotismo. Como a gente falou anteriormente, a gente hoje em dia não criamos pessoas ligadas a pátrias. Nós criamos hoje pessoas ligadas a grupos, né? Seus representantes. Por outro lado, a democracia, com seus mecanismos de controle social, transparência e accountability, pode fortalecer as capacidades estatais, tornando a administração pública mais eficiente e menos suscetível à corrupção e ao patrimonialismo. A fragilidade das capacidades estatais, por sua vez, pode comprometer a qualidade da democracia e a confiança dos cidadãos nas instituições. É o que acaba acontecendo no Brasil, né? A gente não confia. Assim, a gente, de uma forma geral, tá? Não estou dizendo eu, nem você, estou dizendo assim, de uma forma ampla, quando a gente coloca uma câmera no corpo de um policial para poder filmar tudo que ele está fazendo, é porque a gente não está confiando nesse policial. Então entra aqui um aspecto de assim, a fragilidade das capacidades estatais, transformando as instituições em instituições não confiáveis para a maioria dos cidadãos. Então, assim, a gente começa a botar alguns cadeados em algumas portas, que é para essas portas não serem é, passadas por quem não deve passar. Então, acaba nascendo essas obrigações de botar uma câmera no sujeito para poder filmar o que ele está fazendo. Essa falência, né, da confiança nas instituições, elas dificultam. Isso aí, vai ser um outro desafio do Estado Democrático de Direito. Que, assim, eu como cidadão, eu entrego ao Estado, ao poder público, a minha segurança. E o poder público não executa bem esse ato de me proteger, eu caio numa desconfiança da instituição pública. E esse é um dos desafios que a gente passa no Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. Efetivação e repatriação de direitos humanos. Isso aqui já vamos passar para o último tópico, se eu não me engano, só vai até 1.6 essa primeira parte. E aqui é praticamente um resumo de tudo que a gente já falou até aqui. Ó. Demandas sociais históricas, autoritarismo, violência de Estado, memória, verdade e justiça. A efetivação e reparação de direitos humanos são pilares fundamentais de um Estado democrático de direito, especialmente em países que vivenciaram períodos de autoritarismo e violência de Estado. No Brasil, a transição da ditadura militar para a democracia revelou profundas demandas sociais históricas relação à violação de direitos, relacionadas à violação de direitos, como falei no vídeo anterior. Assim, você teve lá o ato que levou a, a ditadura militar no Brasil, que foi, se eu não me engano, AI-5, e ali tinha algumas coisas que violavam extremamente os direitos, né? Cerceavam diversos direitos
da população, inclusive criando toque de recolher, você não podia andar à vontade em qualquer lugar, e claro que para grupos, para determinados grupos étnicos, essa dura atuação do poder público ainda era mais rígido. E agora, né, com a reparação, né, efetivação e reparação de direitos humanos, eu preciso trazer aí todo esse direito que eu cerceei lá atrás, agora eu tenho que entregar para as pessoas, pelo menos para os descendentes daquelas pessoas. Aí nasce essas questões de representatividade de grupos, a gente vai falar isso mais à frente. Enfrentamento da violência de Estado, que inclui tortura, desaparecimentos forçados, execuções sumárias, exige a busca pela memória, verdade e justiça, a criação de comissões da verdade, a localização de corpos desaparecidos, a responsabilização de agentes do Estado e reparação das vítimas e suas famílias são passos cruciais nesse processo. Eu me lembro, deixa eu ver se está aqui ainda as questões de concurso que a gente pediu a respeito disso. Desafios democráticos aqui. Tem uma questão sobre os direitos sociais políticos consolidados. Os direitos fundamentais, como vida e liberdade, são. Não era essa. Prevê apenas representação do povo. Aqui, direitos sociais que geram tensões a princípio. No contexto de Estado democrático, judicialização de políticas públicas, fenômenos judiciários relacionados sobre implementação. Não, Estado de Direito surgido após a crise do liberalismo. Constituição representa um retrocesso. Em comparação, não. Efetivação de direitos humanos, especialmente no que tange à memória, à verdade, à justiça sobre violações ocorridas durante o período da ditadura militar. Essa é a questão aqui. É uma demanda social que visa apenas, olha só, lembra que tem esse apenas, a punição dos agentes envolvidos? Não, não é apenas, né? Ela que a gente acabou de ver aqui agora. Cadê? A gente acabou de ver aqui agora. Não, no final. Aqui. A gente acabou de ver aqui agora que sim, a gente tem também esse aspecto, mas não apenas esse aspecto. Né? A gente tem um aspecto de tentar fazer justiça a todos os outros, a todos os atores que fizeram as torturas, isso, aquilo, outro. Mas não é só isso. Aqui ele vai falar: a memória coletiva é importante para evitar repetição de atrocidades. Então a memória é uma questão importante, você deixar bem claro o que aconteceu, para que não venha a repetição, não existir a repetição. Mas a justiça, né, a verdade histórica, por sua vez, buscar reconstruir os fatos e identificar os responsáveis. Aí a justiça implica não apenas a punição dos culpados, olha, não apenas a punição, mas também a reparação, exatamente o que está lá na questão, né? Reparação dos danos e a garantia de que tais violações não se repitam. Essa agenda é contínua e desafiadora, envolvendo não apenas o passado, mas também a persistência de violações do direito humano, dos direitos humanos no presente. Então, assim, esse primeiro tópico, ele vai ficar por aqui. A gente já tem aquele bloco de questões lá do vídeo anterior. Vamos ver se ele vai trazer questões diferentes. Às vezes ele traz, né? Vamos ver o que ele vai gerar aqui pra gente. Eu já tô aqui seco, já tô com a garganta agarrando já. E tá demorando.
A outra coisa, eu percebi que a gente tem aqui uma limitação, tá, de perguntas, mas a gente vai, além disso que a gente está fazendo aqui, a gente ainda vai ver algumas questões também direto na prova. Não é ficar só pedindo a ele aqui, ó. Ele trouxe aqui pra gente algumas questões, ó, que legal. Eu trouxe até num formato de quiz. Então vamos lá. Qual das opções melhor descreve a principal característica do Estado Democrático de Direito? Vamos lá. A gente viu lá as características do Estado Democrático de Direito, que na verdade é o que está no artigo 1º da nossa Constituição. Aí vamos lá, ausência de leis para garantir a liberdade individual? Claro que não. A gente não só tem leis, como nós temos uma Constituição, um artigo inteiro para garantir a liberdade individual. A submissão de todos, incluindo o Estado, à lei e a garantia da participação popular. Ó, eu vou optar por esse. A prioridade da economia sobre os direitos sociais. Direitos sociais e economia se misturam muito, então não vai existir aqui uma prioridade. E de qualquer forma, os direitos sociais geralmente ele vai ser acima da economia por se tratar direitos humanos. Assim, aí tem uma mistura aqui. Eu não gosto desse tipo de colocação que foi colocada aqui, porque eu acho que ambos os dois são prioridades. Centralização do poder nas mãos do governante. Não é isso. Então, ó, submissão de todos. Isso mesmo. Que legal, gostei desse modelo. O Estado Democrático de Direito combina o império da lei com a soberania popular e da participação cidadã. Legal, né? Gostei desse modelo. Assim, mais uma vez eu vou falar para vocês, a inteligência artificial ela vai te ajudar muito nessa jornada. É só você ir entendendo mais ou menos o que ela traz para você. Botou o tópico ali, pesquisou, gente. No final pede questão. Ele traz em vários modelos diferentes. Dá para estudar e estudar bastante, hein? A Constituição Federal de 1988 é frequentemente chamada Constituição Cidadã. Qual é o motivo dessa denominação? Pela ampla garantia de direitos e liberdades civis, sociais e políticas após um período autoritário. Pô, beleza, parece estar legal. Por ter estabelecido o sistema parlamentarista? Não, nós temos o sistema presidencialista. Por ter sido a primeira Constituição brasileira? Não foi. A primeira Constituição brasileira foi lá em 1824, que ainda éramos monarquia, e era uma Constituição escrita que o rei podia alterar a hora que quisesse, que o rei era o rei. Pela rigidez e dificuldade de alteração? Não. A gente não falou sobre dificuldade de alteração. Existem alguns artigos, né, algumas cláusulas do contrato constitucional que são chamados de pétreas, ou seja, escritos sobre pedra, não são mutáveis. Não existem, não pode haver nada tendente a abolir aquelas questões pétreas. Aí ele fala lá, inclusive, Estado Democrático de Direito é uma delas. Não há como abolir isso. A gente pode aumentar o alcance das cláusulas pétreas, mas nunca extinguir, regredir ou extinguir, reduzir ou extingui-la, nunca pode. Então a gente vai optar pela ampla garantia de direitos e liberdades civis, sociais e políticas após um período autoritário. A Constituição é denominada cidadã devido à extensa lista de direitos e redemocratização do país pós-ditadura militar. Vamos para a próxima. No sistema presidencialista brasileiro, as relações entre o poder executivo e o poder legislativo são cruciais para a governabilidade. Qual das seguintes situações exemplifica um Estado, um desafio comum a essa relação? Desafios. A gente vai lembrar de alguns desafios. A ausência de partidos políticos no Congresso? Claro que não. A gente viu que, pelo contrário, a gente tem demais, então divide muito. E fica difícil para o governo, é um dos desafios, o governo conseguir a maioria no Congresso, para poder aprovar seus projetos, suas leis,
seus interesses, né? A fragmentação partidária do legislativo que exige a construção de coalizões e negociações para aprovação de matérias. Eu gostei dessa. A facilidade do executivo em aprovar todas as suas propostas sem negociação. Mentira. Se a gente tem divisão e dificuldade de criar, que é um dos desafios, dificuldade de criar maioria nas casas, né, de cada respectivo ente, a gente não tem facilidade. A inexistência de controle mútuo entre os poderes, não. Cada um controla o outro, os freios e contrapesos, o sistema de freios e contrapesos. Então a gente vai na B, que é a fragmentação partidária do legislativo, que exige a construção de coalizão e negociações para aprovação de matérias. Um dos grandes desafios, né, do Poder Executivo. A fragmentação partidária é um dos maiores desafios do presidencialismo e da decolisão brasileiro, demandando complexas negociações políticas. É o tomar lá da cá, que a gente está acostumado lá no Congresso Nacional. A judicialização de políticas públicas é um fenômeno que gera debate sobre os limites de atuação do Poder Judiciário. Em que contexto esse fenômeno se manifesta mais frequente? Essa questão aqui a gente errou lá na outra. Vamos ver se a gente acerta aqui, que agora a gente já deu uma revisão. Então, qualquer questão desse sentido aqui, a gente tem que acertar, não pode errar mais que a gente já erramos uma. Vamos lá, fizemos uma revisão, que é o jeito que você vai ter que usar para estudar. Errou? Não faça simulado no chute. Não responda a questão enquanto você está estudando no chute. Tenha convicção do que você está fazendo, porque aí você consegue ir lá estudar e melhorar aquele aspecto que você errou. Quando o judiciário cria novas leis para substituir, o judiciário não cria lei. Quem cria a lei é o legislativo. Quando o Poder Executivo delega suas funções aos judiciários, não existe, eles são harmônicos independentes de si. Então, um poder não delega sua função ao outro. Quando os cidadãos ou grupos sociais buscam no judiciário a garantia de direitos que não foram efetivados pelas outras esferas do Estado. Letra C, eu estou de acordo. Quando o Legislativo impede a atuação do Executivo em todas as áreas. Olha só. Freios e contrapesos, poderes harmônicos, um não se intromete no outro, um não proíbe, não impede o outro de executar a sua tarefa, mas existe uma questão entre o legislativo e o executivo, principalmente, que é aquele negócio, são os dois que ficam, os dois times que ficam jogando, e o judiciário fica só de fora olhando, esperando ser demandado, como a gente falou lá do jogo de futebol. São os dois times que ficam brincando ali o tempo todo, legislativo e executivo, e o juiz só é quando demandado. Mas o legislativo ele tem como impedir a atuação do executivo? Tem. Como é que ele impede? Não aprovando uma lei. Certo? Mas quando ele não aprova uma lei, o executivo se sentiu ali ferido. Isso a gente tem exemplos hoje no noticiário todo dia lá, a questão do IOF. Eu não vou entrar em notícias corriqueiras aqui, não no momento. Mas assim, o executivo quis implementar, o legislativo foi lá e impediu. Aí alguém correu lá no judiciário e falou assim: não, vê isso aqui para mim porque fulano não quer, eu quero. Então houve divergência, houve conflitos. A gente chama o judiciário para poder ver quem tem razão. Aí o judiciário foi lá e decretou alguma coisa. Mas para responder a judicialização de políticas públicas é um fenômeno que gera debate sobre os limites de atuação do Poder Judiciário. A gente vai na letra C, quando os cidadãos ou grupos sociais buscam no Judiciário a garantia de direitos que não foram efetivados pelas outras esferas do governo. Ou seja, uma lei que deveria ter sido, nesse próprio caso do IOF, teve um partido, não lembro qual partido exatamente, ele foi lá no Judiciário e falou assim: não, mas olha só, o legislativo está extrapolando a Constituição aqui, porque o IOF, quem pode decidir de qualquer coisa é o executivo, então está tendo uma besteira aqui. Aí foi lá e demandou. Então a resposta correta é essa. A judicialização ocorre quando os indivíduos buscam a intervenção do judiciário
para exigir a efetivação de seus direitos constitucionais que não estão sendo garantidos pelo Executivo ou Legislativo. O IOF, no caso aqui, ele não é um direito social ou constitucional. Aí é uma outra questão. Eu citei como exemplo aqui porque é a bola da vez que está quicando aí no noticiário. Próxima questão. As capacidades estatais são fundamentos para um bom funcionamento da democracia. Qual a relação entre a capacidade burocrática do Estado e a efetivação dos direitos em uma sociedade democrática? Bom, ele pergunta a relação entre a capacidade burocrática do Estado e a efetivação dos direitos em uma sociedade democrática. Bom, a gente acabou de ver isso. Uma burocracia eficiente é irrelevante para a garantia? Não. A gente sabe que uma burocracia eficiente vai melhorar as capacidades públicas para poder atender melhor a população. Certo? Sim, depende apenas das leis. Em certa forma, depende das leis, porque no Estado Democrático de Direito, o governo só pode fazer aquilo que a lei permite que ele faça. Diferente do poder privado, que pode fazer o que a lei não o proíbe de fazer, o governo só pode fazer aquilo que a lei determina que ele faça. A burocracia qualificada e impessoal é essencial para planejar e implementar políticas públicas que garantam os direitos de forma eficaz. Bom, eu acho que aqui apareceu alguns elementos um pouco estranhos, mas ela está mais ou menos de acordo. Eles mudaram o texto e alguns problemas aqui é saber se essa questão ela foi criada pela inteligência artificial ou se ela buscou de algum banco de questões. Mas vamos deixar saber aqui de stand-by, vamos ver as outras. A capacidade burocrática só é relevante em regimes autoritários? Na democracia ela é mais relevante ainda. Uma alta capacidade burocrática impede a participação popular nas decisões? Não. Bom, é a B. Isso aí a gente não tem mais como correr. Uma burocracia qualificada e impessoal é essencial para planejar e implementar as políticas públicas que garantam os direitos de forma eficaz. É ela. Isso mesmo, a capacidade burocrática com um corpo técnico qualificado e impessoal. O governo, o poder público, né, a gente falou aqui anteriormente que ele precisa fazer o que está previsto que ele faça em leis, e a gente tem os princípios que a gente vai ver mais à frente em algum lugar aqui. A gente vai parar para ver os princípios em que a administração pública é obrigada a seguir. Eu não lembro de cabeça, mas eu sei que ele é LIMP, que é o princípio da legalidade, ou seja, só faz o que está na lei. Impessoalidade, ela faz independente da pessoa que está pedindo. Isso aí levanta alguma bolota, né, que está correndo no momento. Moralidade, que eu sempre tenho que agir com a boa fé. Publicidade, meus atos sempre têm que ser público. E a eficiência, que é o que todo mundo quer, que o Estado seja eficiente e cumpra, né, as suas políticas públicas da melhor forma possível. Então, quando a gente fala aqui em pessoal, significa que lá o judiciário ele não vai julgar conforme a pessoa. Se Joãozinho me pedir, é uma sentença. Se chegar aqui o Wellington e me pedir uma outra coisa aqui, o nome dele é mais bonito, eu vou escolher aqui um veredito melhor um pouquinho para ele, porque o nome é mais bonito, nome americanizado, coisa e tal. Não pode ser pessoal, então tem que ser sempre impessoal. É crucial para a implementação eficaz de políticas públicas e, consequentemente, a garantia de direitos. Bom, seguimos para a próxima. Busca pela memória, verdade e justiça é um processo crucial para a efetivação e reparação de direitos humanos em sociedades que enfrentaram períodos de autoritarismo no contexto brasileiro. Qual foi um dos principais instrumentos para essa busca após a ditadura? Qual foi a busca?
Proibição de discussão sobre o passado? Não, a gente não proíbe. A gente pode discutir. Inclusive, eu assim, te aconselho, para você entender o cenário atual, o cenário político do Brasil atual, eu te aconselho a buscar hoje, aí faz uma pesquisa na internet, o que levou ao golpe de 64, tá? Que marcou ali o golpe. Mais uma vez eu não vou falar golpe, eu vou chamar de intervenção militar. Dá pesquisada. Você vai ficar bobo com a similaridade do que está acontecendo hoje. Mas dá uma pesquisada sobre o que aconteceu em 64, que culminou na intervenção militar e no início da ditadura militar. Então, proibição de discussão sobre o passado? Não, a gente não está proibido de discutir o passado. A instalação de comissões da verdade para investigar violações de direitos humanos. Olha só, no contexto brasileiro, qual foi um dos principais instrumentos para essa busca após a ditadura? Teve aqui a efetivação e reparação de direitos humanos. Então, o que foi? O estabelecimento de um novo regime autoritário? Poxa, tá doido, né? Criação de novos órgãos de censura? Não, pelo contrário, hoje a gente... Bom, dizem que tem a censura do judiciário, mas hoje a gente quase não tem censura, a gente tem um mínimo de censura, ou nenhuma. Então aqui, ó, a instauração de comissões da verdade para investigar violações de direitos humanos. Essa é a opção correta. Embora, na realidade, isso aqui seja... eu não gosto de falar essas coisas não, mas é uma fantasia. As comissões de verdade, como Comissão Nacional da Verdade, foram criadas com o objetivo de investigar e esclarecer as violações de direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar no Brasil. Vamos avançar. O Estatuto Social de Direito, surgido no século XX, inovou em relação ao Estado Liberal de Direito, ao incorporar qual tipo de direito? Bom, liberal de direito, Estado Liberal de Direito. A gente vai lembrar que agora é o seguinte, o Estado Social de Direito surgiu no século XX, inovou em relação ao Estado Liberal. O Estado Liberal ele era o seguinte, o Estado Liberal, eu falei aqui no início desse vídeo, que o Estado Liberal liberou. Bom, os direitos sociais existem e você se vira, vai atrás dos seus direitos sociais, corre atrás. Quando eu vim para o direito, o Estado Social de Direito, aí o direito já começa a ser garantido, de certa forma garantido, não, vamos dizer assim, buscado. Se busca garantir através do Estado os direitos sociais. Então essa é a inovação em relação ao Estado anterior. Os direitos econômicos, sociais e culturais, como saúde e educação. Os direitos econômicos, sociais e culturais, como saúde e educação. Somente as liberdades individuais e a propriedade privada. Apenas direitos políticos, como o voto. Direitos exclusivos da elite dominante. Bom, vamos lá. A gente já sabe que é a primeira, né? Mas vamos só mostrar o porquê que não pode ser as últimas. Somente as liberdades individuais e propriedade privada. Quando a gente fala de liberdades individuais, a gente está falando de criação do Estado liberal. Que assim, eu agora o libero, você tem os seus direitos, corre atrás. Aqui é o Estado liberal. E não a inovação em relação a ele. Apenas os direitos políticos como o voto? Não. O voto, os direitos políticos, inclusive, eles demoraram bastante para ser dado. O voto direto ele só veio assim a existir plenamente em 88. Direitos exclusivos da elite dominante, pô, aí que mesmo que não, né? Então, exatamente, ele traz os direitos econômicos, sociais e culturais, como saúde, educação e trabalho. O Estado Social de Direito busca garantir condições mínimas de vida e bem-estar social, incorporando direitos como saúde e educação e trabalho. Então, o Estado liberal ele libera você para você ter seus direitos. Ele reconhece que você tem que ter os direitos e fala para você assim: vai atrás, corre, se vira. Quando eu venho para o Estado Social de Direito,
Quando eu venho para o Estado Social de Direito, aí eu já começo a ter a intromissão do governo para garantir esses direitos. Essa é a mudança-chave entre um e o outro. A participação cidadã incentivada pela Constituição de 88 é fundamental para a consolidação da democracia. Qual a importância dessa participação para a accountability do poder público? Então, é incentivada pela Constituição, a participação cidadã. E como é que isso é importante para a gente acompanhar aqui a minha esposa passou falando outra coisa aqui, quebrou meu raciocínio. Vamos voltar de novo. Qual a importância dessa participação? A participação cidadã para a accountability do poder público. A participação cidadã permite que a sociedade influencie e fiscalize as decisões estatais, fortalecendo a responsabilização dos governantes. Permite sim que a sociedade influencie, participação direta ou através dos mecanismos, certo? E através dos seus grupos e dos seus representantes. A participação cidadã diminui a necessidade de fiscalização do poder público? Não. A participação cidadã ainda assim demanda de uma fiscalização do poder público. A participação cidadã é um obstáculo à governabilidade, pois gera muitos debates. A participação cidadã não é um obstáculo à governabilidade. Ela gera muitos debates? Gera. Mas é uma forma do governo ser do povo para o povo. Então a participação cidadã ela não pode ser considerada um obstáculo. A participação cidadã é exercida apenas pelo voto. Olha só, apenas, aparecendo aqui a palavra apenas pelo voto, sem outras formas de controle. Então, assim, ficou bem claro para a gente que a letra A é a correta. A participação cidadã por meio de conselhos e audiências públicas permite à sociedade acompanhar e cobrar, ou seja, fiscalizar a atuação do poder público, fortalecendo a accountability. Vamos lá para a próxima. Caramba, eu trouxe 10 questões, já estou ficando cansado já de responder questão, mas aí é que entra aquele detalhe, né? A gente precisa exercitar para ficar naquele tempo mínimo de prova ali, lendo, raciocinando, pensando, sendo rápido nas respostas, tanto na leitura como respostas. Aqui eu estou considerando que essas questões que ele trouxe aqui até agora, elas são de um nível bem, bem razoável. Ele está seguindo bem o que está no resumo, por isso que a gente vai precisar depois pegar algumas questões mesmo de concurso, né, para a gente poder analisar, abrir lá uma prova com direito constitucional e tentar analisar esses pontos diretamente nas questões de prova. Vai ser necessário. A expressão divisão de poderes é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Qual é o principal objetivo desse princípio? Bom, vamos rever aqui rapidinho. A divisão dos poderes significa que agora o que era tudo centrado num único monarca, é o executivo, o legislativo e o judiciário. O monarca executava, criava a regra e julgava-se. Então, agora separando, o principal termo que acontece aqui é o contrapeso, lembra? É lá que um vai tentar controlar o outro. E vamos botar aqui na nossa partidinha de futebol. Fica o executivo e o legislativo jogando a partida e o juiz fica lá só olhando. O judiciário fica só olhando, de forma assim, se alguém chegar para ele e interpelar ele, ó, vamos lá, eu não estou concordando, a gente não está concordando aqui, entra no meio para poder ajudar a gente aí. Aí ele vai entrar. Então, a divisão de poderes é mais ou menos para criar um sistema de freios e contrapeso, para que um poder não se exagere sobre o, para que
não se exagere em poderes para, enfim, governar sem que um tome conta do outro. Então, o primeiro passo aqui a gente já sabe que é evitar os abusos. Então, ó, permite que o Poder Executivo legisle sobre todas as matérias. O Poder Executivo não vai legislar. Limitar o poder estatal, evitando abusos e garantindo a liberdade dos cidadãos por meio de um sistema de freios e contrapesos. A resposta certa é essa. Vamos ver vamos analisar aqui, não devia ter analisado primeiro. A divisão dos poderes busca limitar o poder, distribuindo-o entre diferentes órgãos, executivo, legislativo e judiciário, que se fiscalizam mutuamente. Então, concentrar todo o poder em um único órgão do Estado? Não, se está dividindo, não vai concentrar poder. Assegurar que cada poder atue de forma isolada, sem qualquer interação com os demais? Também não. Porque se o executivo fizer alguma coisa que o legislativo não goste, ou ele vai criar uma lei ao contrário daquilo que o executivo não deveria estar fazendo, aí eu freio o executivo através da lei, que é o governo, o executivo ele só pode fazer o que ele está autorizado pela lei. A partir do momento que eu altero uma lei, eu controlo o que ele está fazendo. E se o executivo achar que esse movimento do legislativo foi abusivo, eles vão entrar em contradição, em conflito, e vão correr atrás do juiz, né, do judiciário, para poder decidir quem está certo e quem está errado. A última questão, que eu já estou falando pra caramba, já não estou mais aguentando falar, a agenda de memória, verdade e justiça é essencial para a reparação de direitos humanos, além da responsabilização e da busca pela verdade. Qual é o papel da memória nesse processo? A memória é sempre para que aquelas atrocidades que aconteceram lá atrás não tornem a acontecer. A memória serve apenas para reviver o passado, sem impacto no futuro? Não. A memória é irrelevante? Não, pois o foco deve ser apenas na punição dos culpados? Não. A memória coletiva contribui para evitar a repetição de violações e fortalecer a cultura de respeito dos direitos humanos. Bom, resposta correta. A memória deve ser seletiva e omitir fatos dolorosos para o Estado? Não. A prevenção de memória é crucial para que a sociedade não se esqueça das atrocidades cometidas, servindo como lição para o futuro e fortalecimento à defesa dos direitos humanos. Então, foi por isso até que aqui que eu falei assim, dá uma pesquisada o que levaram lá a intervenção de 64, você só tem ideia mais ou menos, que é o que algumas pessoas eu acho que estavam buscando isso. Não cabe eu a julgar, mas como se a ditadura militar, a intervenção, né, a questão de intervenção militar fosse uma boa coisa. Não é, né, gente? Mas sem politicagem aqui. E vamos ficar por aqui nesse momento. E até o próximo vídeo.